Olá, eu me chamo Maria Cristina, sou psicanalista e hoje eu vim falar sobre um assunto que eu senti como uma inspiração essa semana. Na verdade, é bem pessoal, porque eu percebo também que isso vem interferindo um pouco na minha vida. Hoje nós vamos falar sobre condicionamentos mentais. Condicionamentos mentais, que são formas de pensamento que nos perseguem durante a nossa vida. E se nós não prestarmos atenção a esses pensamentos, eles realmente irão nos conduzir sem que a gente perceba. É a famosa frase, de piloto automático. Nós somos guiados pela manada. Nós não paramos para refletir exatamente naquilo que queremos, quais são as nossas próprias escolhas. Então, condicionamentos mentais, Até onde eles nos aprisionam, até aonde realmente eles estão nos conduzindo. Assistindo um documentário essa semana sobre os mandamentos de Moisés, eu achei interessante, porque, na verdade, a gente só vai falar sobre o processo de condicionamento, a forma de pensar da época, para que a gente possa trazer um pouco para nós, para as nossas próprias experiências de hoje. Na época de Moisés, todo mundo sabe que ele libertou os hebreus dos egípcios, do faraó. Então, na época, o que me chamou a atenção foi o condicionamento mentais dos próprios hebreus, aprisionados há mais de 400 anos pelo Egito. Então, eles tinham uma forma de pensar já bem limitada. Por quê? A vida deles eram todas direcionadas, guiadas pelos egípcios e pelo faraó da época. Então, eles não tinham absolutamente os próprios sonhos, expectativas, porque eles não tinham nem a liberdade para exercê-las. Até que ponto nós nos sentimos ainda aprisionados como os hebreus naquela época, no qual a gente não se permite sonhar, buscar, ter expectativas melhores de vidas. Assim como esse condicionamento mental de aprisionamento e de limitação a que os hebreus estavam presos e condicionados, tinha o condicionamento mental do faraó, que se julgava um Deus. Ele se sentia um Deus vivo. Então, os condicionamentos mentais dele eram de um Deus. Ele não tinha limites. Tanto é que experienciou as 10 pragas, do Egito, as 10 pragas que foram impostas ao Egito. Por quê? Porque ele não aceitava que existisse um Deus maior do que ele. Ele realmente se julgava um Deus. Entendeu? Então, Deus precisou realmente exercer aquele poder para que eles verificassem que ele não era um Deus. Mas mesmo assim, só na última praga, que foi a morte dos primogênitos, a qual ele cedeu. Mas percebe que o condicionamento mental do faraó para aceitar que era um ser humano era tão difícil como para muitos de nós aceitarmos que somos mais do que escravos, mais do que prisioneiros. Não esqueçam que são comparações fictícias, apenas para que a gente possa entender os condicionamentos mentais. Então, está relacionado sim à forma com que a gente vive, o ambiente, as nossas próprias limitações, impostas tanto pelos meios externos quanto por internamente, que são as nossas formas de pensamento. Então, ficar atento a esses condicionamentos mentais pode ser sim uma forma de libertação. Quando nós percebemos que nos limitamos apenas porque achamos que só conseguiríamos chegar até aqui, se só conseguiríamos fazer isso, nós realmente só conseguiríamos isso. Então, acreditar em si mesmo, acreditar no seu poder interior, acreditar na força de Deus que existe em você, direcionar a sua própria vida, ser o capitão da sua vida, pegar as rédeas do seu destino, sair desses condicionamentos mentais que te aprisiona, que te limita, que te deixa apenas escravo, apenas mais um boi na boiada. Precisamos sim tomar as rédeas da nossa vida, confiar em si, exercer a própria autoconfiança,
buscar para isso. Ah, é fácil? Claro que não é fácil. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário de autoobservação, de autoconhecimento, para se chegar a uma autodeterminação do ser. Para a partir daí autotransformar-se, entendeu? Para que chegue à vida que realmente deseja. Isso é uma busca, são percepções, são experimentos com a própria vida, são perceber o que suas escolhas estão te levando, quais são as tendências que você tem, o que tendenciona as suas escolhas, observar, ficar atento, como já dizia Jesus, orai e vigiai. É prestar atenção realmente nas suas atitudes, seus comportamentos e principalmente nos seus pensamentos. O que seus pensamentos? Quais são os pensamentos que vêm sempre à sua mente? É de poder, de conseguir, de busca, de autorrealização, de conquista, de trabalho, de perseverança ou de derrota, ou de vitimismo, ou de coitado, ou de aceitar a vida porque a vida é assim? A famosa síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Mas não é assim. Tudo pode ser modificado. A depender de onde você esteja, você pode pegar um novo caminho, pegar uma nova direção, governar a sua própria vida, buscar as suas conquistas. Agora, para isso exige, claro, esforço. Freud uma vez disse, em uma das frases bem interessantes, ele falava que o homem não quer a liberdade, porque a liberdade exige responsabilidade e o homem não quer responsabilidade. Então, liberdade é isso. É assumir a responsabilidade das suas escolhas, assumir a responsabilidade pela sua vida, não colocar no outro a responsabilidade que é sua. Muitas vezes, mas muitas mesmo, todos nós culpamos o outro pela vida que nós temos hoje. Mas a vida que nós temos hoje, querendo, consciente ou inconscientemente, foram nossas escolhas que nos trouxeram a ela. São nossas escolhas que nos conduzem. São nossas escolhas que vão nos levar a um futuro promissor ou não. Então, ficar atento a essas escolhas, perceber quais são os seus condicionamentos internos, quais são os seus condicionamentos mentais. Por que eu penso dessa forma? Por que eu sempre me acho vítima, prisioneiro do meu próprio destino? O porquê? Por quê? E o que eu posso fazer para me libertar disso? E se, assim, na pior das hipóteses, você se já pensar, na pior das hipóteses, por exemplo, um desemprego ou qualquer outra coisa, o que eu posso fazer para lidar com isso? Porque pode ter certeza, a resposta virá. Porque seja qual for o pior caminho que você acha que pode acontecer, você vai conseguir superar. Você vai conseguir lidar com essa situação. Mas para isso, você precisa ficar atento aos seus pensamentos, aos seus condicionamentos mentais, ao te levam às mesmas escolhas sempre. Por quê? Você fazendo as mesmas escolhas, nada irá mudar. Você realmente precisa mudar para que sua vida mude. Principalmente a forma de pensar. Que esse primeiro pensamento de mudança levará a um comportamento diferente, né? A uma ação, uma atitude diferente. E, consequentemente, a novas escolhas. Que precisa de um pouco de esforço, sim, de disciplina, sim, sempre, mas que com certeza irá te levar a uma vida diferente, para melhor ou não tão melhor. Isso vai depender das suas próprias escolhas, mas esteja consciente de qual que seja a direção que sua vida está tomando, ela está sendo direcionada por você. Então, pare, pense, perceba, veja quais são os condicionamentos mentais, pois a qualquer momento você pode mudá-los e mudar a direção do seu caminho, mudar a direção da sua jornada e sim conquistar a vida tão sonhada. Então, perceba, preste atenção aos seus condicionamentos mentais e faça novas escolhas. Muito obrigada. Espero que esse conteúdo tenha sido contribuição para vocês. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e, novamente, o meu muito obrigado.